Agora Agora tá. tá. Agora tá. Muito bem. Acho que tem um Tá. tempinho, eu acho. A pauta da aula é características da população brasileira. Muito Qual bem. é a página, Pro? Tá lá no bate-papo, página 48. Pauta tá no bate-papo, características da população brasileira, página 48. Professora, eu vou lá pegar uma água rapidão, tá? Uhum. Também vou, não se mexe. Ô, prof, Hum. as páginas é a maioria de ler, né? É, Fabiano, mas a gente não vai ler agora não, tá? Só vou explicar aqui. Eu vou mostrar para vocês. Uma pirâmide etária para a gente entender aqui como que funciona a população, tá? Só vou pegar aqui nas minhas imagens e eu já mostro para vocês, tá? Aguenta aí. Nossa, professora, você parou numa pose muito linda. Com o olho fechado. Lindo. Uma cara misteriosa. Tá vendo? Tá parecendo Mona Lisa. Para de ficar reparando nas minhas fotos. Tá vendo? Cleópatra perde. Professor, é culpa nossa não se tu travou. Eu não travei, amor. Eu tô pegando uma imagem para compartilhar a tela com vocês. Eu gravo a aula pelo computador e transmito aqui pelo meu celular, porque pelo computador fica travando. Porque a professora é chique. Uhum. Ela usa dois aparelhos ao mesmo tempo. A gente não pode julgar porque nós não é desse jeito. Só os burgueses que entendem. Uhum. Pro, você tá travada? Não, ela Fabiana. tá procurando uma imagem, um negócio Uma foto no aqui para celular. compartilhar a tela com vocês. Vamos ver se a gente consegue, se eu consigo achar aqui. Eu salvei uma pirâmide etária do Brasil para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar. Fiz com os alunos do 7º ano, ano passado. A gente ia fazer esse ano também, mas... Quarentena. Pois é. Coronavírus não deixou. Triste, né, Lu? Impossibilidades. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Ô, professora, Oi. posso te fazer uma falar. pergunta? Não é da nossa matéria, mas eu quero ver se a senhora sabe. O que é o maxilar? Como assim, o que é o maxilar? Qual que é o maxilar do nosso rosto? Não. Essa, não é? Não Essa é. parte de baixo? Não. Isso aqui é uma mandíbula, o queixo é o maxilar inferior, isso aqui é o maxilar superior. Mas por que tu gente, perguntou não se sei. tu sabia? Não, porque eu queria ver se a professora sabia, entendeu? Não sei. Pera aí, que eu já vou... Pera aí, só um Quem? pouquinho, gente. Teste, né, Lu? Vou pegar uma pirâmide etária aqui para vocês. Tadinha da minha camiseta. Ano passado a gente rabiscou tudo minha camiseta. A gente vai entender. Nós temos alguns fatores para analisar na pirâmide etária do Brasil, tá? Primeiro, qual é a maioria da população? Crianças, adultos ou idosos? Vamos dar uma olhadinha aí. Oi? Crianças? A maioria da população é de crianças, adultos ou de idosos? Crianças. Adultos. Adultos. Tá? Uma coisa que eu esqueci de explicar para vocês, tá? Os tracinhos é a pirâmide de 2016. As bolinhas
é a marcação da pirâmide de 2012, tá? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Isso aqui é a parte das mulheres. Esse traço aqui representa a pirâmide de 2016. Aqui. Tá vendo? Esse pontinho é de 2012, né, professor? E os pontinhos aqui, ó, é a pirâmide de 2012. Ok? Todo mundo entendeu o que eu falei? Sim. Tá, muito bem. Vamos lá. Voltando aqui, então. A maioria da população do Brasil, então, é uma população adulta. Ok? Certo? Tá. Vamos relembrar, então. Quais são os fatores que levam à diminuição da taxa de natalidade, o número de nascimentos de crianças? Por que diminui o nascimento? Quais são os fatores que levam à diminuição? Porque poucas pessoas querem ter filho. Oi? Porque às vezes, quando o bebê nasce, ele nasce com algum problema que faz ele morrer. Mortalidade infantil, Lê, você tá falando? É. Tá. No Brasil, a mortalidade infantil diminuiu nos últimos anos. Então, a gente não vai considerar muito esse fator. Não no país inteiro. A gente pode considerar esse fator na região norte, tá bom? Quais são os fatores que levam as pessoas a terem menos filhos? Posso falar? Pode. Porque as pessoas não querem ter filhos. As pessoas não querem ter filhos. Porque às vezes as pessoas A gente vai chamar de também planejamento familiar, ok? As pessoas planejam quantos filhos elas querem ter e quando elas vão ter esses filhos, certo? Tá? Então, lá na década de 50, na época dos nossos avós, por exemplo, existia o planejamento familiar? Não. Não. Por quê? A maioria das pessoas do Brasil moravam na zona rural, certo? Ok? Se vocês puderem parar de usar o bate-papo para conversar, eu vou agradecer. Obrigada. Então, a maioria das pessoas moravam na zona rural, tá? E a partir daí, quando as pessoas não planejavam, eles tinham muitos filhos porque era necessário, a gente já falou sobre isso. A partir do momento que as pessoas vieram para a cidade, passou a ocorrer o planejamento da família, tá? Então, os pais precisavam trabalhar e não tinham onde deixar as crianças. Então, as mulheres começaram a ter menos filhos. Quais são os métodos contraceptivos que as pessoas podem utilizar para ter menos filhos? Que são gratuitos, que é um planejamento do governo, o governo planeja e distribui esses métodos no posto de saúde, que é a camisinha e o anticoncepcional, tá? Além disso, tem a cirurgia de esterilização, tá bom? Então, a partir daí, as pessoas começaram a ter menos filhos, tá? Por isso que a base da pirâmide aqui, ó, aqui embaixo, ela é bem menor que o meio da pirâmide, ok? Tá, muito bem. E a população idosa, lá em cima, como que funciona? Aqui em cima. Não tem muito. Não tem muito ou tá crescendo? Tá diminuindo. Deu Eu uma acho que tá diminuída, só que crescendo. tá crescendo Eu acho que tá as crescendo mulheres. A porque população das lembrando- mulheres vai está ter crescendo. Lembrando acho que os pontos... Pode falar. Posso falar, professora? Sim, Eu pode, acho pode que tá aumentando porque as pessoas estão tendo menos filhos e daí a população idosa cresce. a população idosa cresce, mas por outros fatores, Lizzie. Por exemplo, as pessoas têm mais acesso a vacinas. Vacina para gripe, por exemplo. Né? Todo ano tem campanha de vacinação para gripe de idosos. Tá? Então, nós vamos ver assim, ó. Lembra que os pontinhos são 2012 e as linhas são a linha 2016? Olha lá em cima. Pessoas com mais de 80 anos do sexo feminino. Aumentou ou diminuiu? Olha aqui. Aumentou. Aumentou, ok? E a população de mulheres idosas é maior que a população de homens, certo? Por quê? Alguém sabe me dizer? Porque as mulheres se cuidam melhor que os homens. Isso mesmo, Fabiana.
As mulheres frequentam mais o médico, se cuidam mais, fazem exames preventivos. É os porque homens não. os homens não têm esse negócio igual as mulheres. As mulheres são ginecologista e Isso tal. mesmo. Isso mesmo, Elô. Então, um dos problemas de ter uma sociedade extremamente machista é que os homens acham que não precisam ir ao médico, que isso é coisa de mulher. Né? E aí nós vamos ter uma população Professora. feminina idosa muito maior que uma população masculina. Oi, Não, pode. professora, nem todo mundo quer Homens ser- que têm a masculinidade frágil pensam que, tipo assim, tudo que a gente vai fazer, tudo que as pessoas fazem, a maioria das coisas são tudo que é pra mulher. Nunca é Isso pra homem. mesmo. Coisa pra eles Professora, Ah, professora, mas E justamente por isso que a gente tem lá uma população feminina idosa muito maior que a população masculina. Né? prof, Oi. Professora, eu tava vendo um negócio esses dias que porque eles são doentes e não vão no médico, né? Isso mesmo. A maioria dos homens, quando ficam doentes, não vão ao médico. eu tava É, vendo isso esses dias mesmo. um negócio que apareceu, não lembro o que é, mas alguma coisa na pele do homem que tem mais do que na pele da mulher. Por isso que faz a mulher envelhecer muito mais rápido do que um homem. Você acha Por que as isso que a mulheres pele- envelhecem mais rápido? Dá pra perceber. Tipo, Os cabelos brancos começam a nascer muito mais rápido do que o dos As homens. mulheres, né? É porque a gente tem mais preocupação. Minha mãe dizia isso. Breno, eu não consigo te ouvir. Você precisa pôr seu microfone mais perto da boca para falar. jovem ainda, professora. Olha só, gente. Então, a gente vai entender que a estrutura da população brasileira é a seguinte: diminui a taxa de natalidade, tem menos crianças, tá bom? Tem mais adultos e o número de idosos está crescendo por conta do avanço científico, em questões médicas mesmo falando, tá bom? Ok? E a população feminina é maior que a população masculina, de idosos. Então, nós vamos observar a pirâmide aqui, nós vamos ver que, durante todo o percurso da pirâmide, a população, o número de nascimentos de mulheres e homens é parecido. Na adolescência, tem um pouco mais de meninos do que de meninas. Na vida adulta é equilibrado. Só que quando chega nas idades avançadas, ali dos idosos, os homens tendem a morrer mais do que as mulheres. prof, Certo? É bem... Oi, pode falar. aqui no livro, na pirâmide etária de 2020, tem menos idosos. Tem menos idosos. É porque aqui, Fabiano, tem que estar em milhões de habitantes no livro. Aqui na foto que eu estou mostrando para vocês, está em porcentagem. Por isso que é a diferença. Ah, tá. Tá? Ok? Tá. Ok. Aí tem que olhar a base da pirâmide lá embaixo. Tá vendo onde estão os números lá? Aham, Tá vendo? Aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar. Aqui embaixo, ó. aham. A gente vai ter aqui embaixo na pirâmide aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem porcentagem, tá vendo? Aham. Então, isso aqui marca a quantidade de pessoas em porcentagem, tá? Ah, entendi. Tá? Aqui na apostila, lá embaixo, tá vendo assim, milhões, tá escrito lá, viu? Uhum. Então, aqui é milhões de habitantes, né, e outra porcentagem, tá? Lá na apostila de vocês, na página 49, existe uma diferença entre a pirâmide de 1960 e a pirâmide de 2020? Sim. Sim? Existe, né? A quantidade de crianças era muito maior na década de 60 do que agora. Em 1960, a pirâmide era menor. O meio, né? De adultos, né? Tá. Deixa eu falar para vocês. O número de crianças era menor na década de 60? Maior. Não, era maior e o número de idosos era menor. Era maior? Não, era menor. É quase a mesma coisa. Olha aí, 8 milhões. Diminuiu um pouquinho, assim. O que aconteceu é que as pessoas começaram a viver mais. Foi isso que aconteceu. Né? Uma criança que nasceu na década de 60, hoje ela é quase uma idosa já. É isso? É um adulto. Né? É isso?
partindo para ser um idoso ali. Então, as pessoas começaram a viver mais, tá? Outro fator que a gente vai prestar atenção aqui no livro, na página 49, essa pirâmide é uma projeção, viram ali? Observaram? De qual página, professora? Da página 49. A pirâmide de 2020 é uma projeção. Ok? O que é uma projeção? Espera-se que no futuro essa pirâmide pode ter sido feita em 2000 e, sei lá, aqui ó, 2017. É uma projeção de como seria a pirâmide do Brasil em 2020. A pirâmide do Brasil em 2020 vai ser assim? Não, mais ou menos, mas não. Sim ou não? Não. Não. Quantos milhões de pessoas morreram em decorrência do Covid? Muito, Brasil. 1000 e pouco. Muito. No Brasil, quantos milhões de pessoas já morreram? Milhões. Foi 81 mil e alguma coisa. 81 mil pessoas morreram no Brasil? Eu não ando assistindo o jornal. Tá. E essas pessoas, qual que é a maioria da idade? Pessoas idosas? Sim. Sim. Então vai dar uma diferença. E pessoas obesas. Isso. Então vai dar uma diferença bem grande na pirâmide etária de 2020, quando ela for feita, provavelmente no ano que vem. E no mundo inteiro também. Então, quando a gente for olhar as pirâmides de 2020, daqui a alguns anos, nós vamos ver que em 2020 vai diminuir o número de idosos, porque morreram muitas pessoas em decorrência do Covid. 87 mil e pouco. Isso, tá? Então, nós vamos olhar ali na pirâmide do ano que vem, quando tiver uma pirâmide pronta no site do IBGE, nós vamos ver que o número de idosos vai reduzir por conta da pandemia. Triste, né? Mas, infelizmente, vai ser assim, tá? Bom, lá na página 50 da apostila de vocês, todo mundo já observou a pirâmide? Posso tirar ela daqui da tela? Sim. Pronto, então vamos lá. Eu vou confessar para vocês que eu estou muito curiosa para ver como vai ficar a pirâmide etária do Brasil no ano que vem. Já vi, prof. Tá bom. Ó, lá na página 50 tem um mapa mostrando a distribuição da população, a densidade demográfica. O que é densidade demográfica mesmo? Só para a gente lembrar. População dividido pela Área. muito Área. bem. População dividido pela área. E aí a gente vai ter aquele número assim, 20 pessoas por quilômetro quadrado, 50 pessoas por quilômetro quadrado. Aí a gente vai relembrar o conceito de populoso e povoado. Lembram disso? A gente estudou lá antes das férias, tá? Então vamos voltar aqui. Nós temos aí uma pirâmide, um mapa de 2010, a densidade demográfica. Observando o mapa, onde se concentra a maior parte da população brasileira? São Paulo. As áreas mais escuras são as áreas onde se concentra a população. São Paulo? É. Só São Paulo, Flávio? Tá vendo? Não, é o lado de São Paulo todo. Região litorânea, a gente pode dizer? São Paulo, Rio de Janeiro. Ali também pro Nordeste. Na também, verdade, ali, toda a região litorânea. Alguém sabe por quê? Não. Porque lá tem praias. Porque lá foi colonizado primeiro, daí lá tem mais indústria. Isso mesmo. O processo de povoamento aconteceu primeiro na região litorânea. Foi por onde os portugueses entraram no Brasil, certo? Então, obviamente, a população se concentra mais lá. Por que na região norte tem menos pessoas do que na região litorânea? Prof. Pode Quanto tempo os portugueses demoraram para descobrir o Brasil todo? Muito tempo. Muito tempo. Tá? A princípio, eles ocuparam somente o litoral. Também porque a região era densamente
era uma região de floresta densa. Então, era difícil fazer a inserção dentro do território. Precisava da ajuda dos índios que conheciam o território. Então, Tá? eles desmataram quase tudo. Sim, Entendi. tá? Por que a região norte é menos povoada que a região litorânea? Alguém sabe dizer? E, professora? Porque a região norte do Brasil é menos povoada do que a região litorânea. Porque foi uma Pelo das calor? últimas a ser colonizada? Por quê? Foi uma das últimas a ser colonizada? Também, o que mais? Pelo clima e pela vegetação? Pela vegetação. Fatores naturais. A vegetação, a área de floresta não é uma área que as pessoas moram, e porque foi uma das últimas a serem povoadas, vamos dizer assim, ocupadas, ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer a atividade aí da página 50 agora. Tá? Com base na leitura do mapa do Brasil, densidade demográfica 2010, responda as questões a seguir. Todo mundo com o caderno aí? Bora lá? Aham. Não, peraí, eu vou lá pegar. Então vamos, gente. Caderno, lápis, borracha, vamos fazer esse negócio aí. Eu posso escrever aqui no livro? Não tem espaço não, hein? Vamos lá, professora. Vamos lá. Você viu minha música, professora? E vamos, né? Ouvi. Gostou? Eu voltei pra te arrasar, professora. Voltei pra te arrasar. A professora Tati tinha caído. A 50. Página 50. Vamos fazer a atividade agora. Eu coloquei uma música no YouTube porque a corda do meu violão arrebentou. Vamos lá? Número 1. Podemos? Lê, tá com material aí? Vai, pode ir. Tô sim, prof. Tá aqui já. Tá, Bruna, Giovana, Professora, depois dessa. Ana Rita. Vai ter outra aula depois dessa. Sofia, já pegou material? Gente, o que é isso? O que foi, professora? Sofia. Vamos esperar a Sofia voltar. Nada? Então vamos lá. A Letícia tá travada de um jeito muito estranho. Letra A. Número 1, aliás. Cite 3 unidades da federação com baixa densidade demográfica. Ah, tá. Olha lá. Lá na legenda do mapa, nós temos lá as áreas mais escuras, acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado, de 50 a 100, de 20 a 50, de 1 a 20 e menos que 1 habitante por quilômetro quadrado, ou às vezes 1 habitante só. Eu posso falar. É Pode, Flaviano. É Amazonas, Aham. Palmas e... eu não sei Não. esse aqui. É Pará, não é Palmas. Pará Qual que é a e sigla? Mato Grosso. Mato Grosso? É. Vamos pegar as mais aí? Roraima, Amazonas e Pará. E algumas áreas do Mato Grosso também, né? Algumas regiões do Mato Grosso. Professora, a senhora poderia repetir? Claro. Vou colocar no bate-papo, tá?
Tá bom. Roraima tem acento em algum lugar, né, professora? Não. Certeza? Ah, professora, eu tô ruim em português. Já aprendi tudo. Professor, a gente tá indo pra 3 agora? 2. Ah, bom, muito obrigado. Aí eu já tava me perguntar qual que é a resposta da 3. Número 2. Cite 3 unidades da federação que apresentam uma elevada densidade demográfica. Acima de 100. São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Olha lá, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Pernambuco. Viram lá? Mas pode ser também. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Recife, Pernambuco, Alagoas também. São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Pode ser. Olha lá no mapa, aqueles mais escuros, ó. Eu posso pôr Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná? Pode. Pode repetir a resposta, Pro? São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. É para colocar só 3, né? Só 3. Pernambuco e Ceará. São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Tem alguém que não conseguiu pegar ainda? Eu, prof, eu tô no Pernambuco, Ceará e qual? São Paulo. São Paulo. Ah, tá. Obrigada. Pronto? Vamos lá. Considerando as coordenadas geográficas, responda as perguntas. As áreas mais povoadas são localizadas entre quais latitudes? Tá escrito E aí? longitude. A 3. Isso. Desculpa, longitude. Onde que ela cabe? Até a próxima aula. Ah, é verdade, gente. Já vou mandar o link. Qual que é a 3? Vamos responder na próxima aula. Vou encerrar aqui e vou mandar o link, tá bom? Prof, a gente vai esperar os 10 minutos?